Não, tu não tens som, Ruby. Tens que pôr o som. Ruby, o som. Isso, boa. Olá, boa tarde. Boa tarde, mães que estão aí nos a ver. Olá, Ruby, como estás? Olá, muito boa tarde. Prazer imenso conversar contigo e com essas muitas mulheres que estão a nos assistir, né? Exato. Pelo menos já temos uma pessoa, não sei se é mulher, não sei se é mãe, se é pai, mas eu acredito que depois virão mais e poderão também mais tarde ver a nossa conversa acerca daquilo que nós tanto gostamos, não é, Ruby? Que é Montessori, que é o método Montessori, esta nossa forma de viver agora neste século XXI. Tu vives do outro lado do oceano, a gente conhece pelas redes sociais, isto é tão engraçado, não é? E gostava que tu pudesses fazer assim uma apresentação tua. Sim. Eu sou mãe de duas crianças. A minha filha mais velha fará 6 anos daqui 5 dias e o meu menino tem 4 anos e 5 meses. Eu sou brasileira, sou aqui da Leimar, como você disse, não é? Mas Sim. as redes sociais nos conectam, e também a língua portuguesa, não é? E a herança, o legado que temos aqui de, do Brasil e de Portugal. Adoro os bolinhos de bacalhau, os pastéis de Belém. A minha formação é letras, trabalhei como professora durante muitos anos, mas Montessori e a infância surgiram mesmo com intensidade na minha vida em 2014. Estou casada já há 11 anos com o mesmo marido. Muitos maridos nos dão muito trabalho, não é? Pretendo estar com ele há muitos anos, por muitos anos. Isso é bom, porque é para não ter muito trabalho, é verdade. Exato. Olha, e diz-me uma coisa, tu já trabalhaste em alguma escola Montessori? Eu penso que sim, não foi? Sim, no início da minha carreira como professora, nos idos de 2000, me formei em 97, em 2000 tive a oportunidade de trabalhar numa escola Montessori aqui no sul do Brasil, mas não era diretamente com infância, porque quando nos formamos em letras, nos dá a licenciatura, nos autoriza, não sei como é em Portugal, mas aqui podemos atuar com crianças a partir de 10 anos, que chamamos do Fundamental 2, não é? Uhum. A partir do sexto ano do ensino fundamental até ensino médio. Então, eu trabalhei muitos anos com adolescentes, então nessa escola eu vivenciei muito do ambiente Montessori, e tive a honra, acho que o privilégio de trabalhar com uma senhora que se formou com uma discípula direta de Montessori, que foi a Lubienska, né? E ela, então, foi aluna da Lubienska, e com ela, a Sra. Cristina, eu pude aprender muitas coisas de uma forma vivenciada, como é em Montessori. Montessori sempre é um convite à vivência, né? Nós não temos muito, claro, a teoria é muito importante, mas é sempre um convite a experimentarmos pelos nossos sentidos, pela nossa vida. Então, eu acho isso maravilhoso em Montessori, porque é uma aprendizagem realmente significativa, é uma aprendizagem para a vida e não apenas para o intelecto. É uma aprendizagem para o coração, para o corpo, para a alma, para o espírito, para o ser humano integral, né? Então é maravilhoso isso. Tive essa Então, oportunidade. é desde aí que tu já conheces o método Montessori? Naquela época, eu não sabia quem era Montessori, eu era bem jovem também, Uhum. eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu vivenciava, aplicava várias coisas pela própria dinâmica da escola, como, por exemplo, a autonomia do pensamento, que é algo que nós vemos muito quando falamos da segunda fase do desenvolvimento das crianças, que é quando acontece depois dos 6 anos, dos 6 aos 12 anos. Porque é comum as pessoas ouvirem falar de Montessori para a primeira infância. Há Yeah. até quem nos pergunta, né, nos diz assim, mas Montessori não é apenas para as crianças bem pequenas, não? Porque as pessoas muitas vezes não sabem que Montessori trabalhou e pensou o desenvolvimento do ser humano até a fase adulta. Então, como eu trabalhava com as crianças maiores, então, por exemplo,
Eu sou professora de língua portuguesa. Então, nós tínhamos gramáticas de diferentes autores na mesma sala de aula, para que pudéssemos pensar, investigar e pesquisar diferentes pontos de vista e instigar na criança essa pesquisa, essa arte do perguntar. E eu me lembro até de uma frase que aprendi com essa aluna de Lubienska, essa senhora que me ensinou muito, que ela dizia assim: o bom professor não é aquele que dá a resposta, mas sim aquele que faz perguntas. Então, nós temos que aprender a fazer boas perguntas para manter a criança, o aluno, o aprendiz, sempre nesse ambiente de aprendizado, de ter o seu protagonismo, de ser agente do seu próprio aprendizado. Então, tínhamos fichas de estudo, a forma de avaliação era bastante diferente, a forma de disposição da sala de aula, sempre focando muito no ambiente, os relacionamentos também eram muito diferentes. Não tínhamos, por exemplo, mesa e tablado para o professor, né? Como era uma escola convencional, o professor está lá em cima, naquele pedestal, naquele lugar inacessível. Não, nós estávamos no mesmo nível dos alunos, acessíveis para troca, para o aprendizado, para as partilhas. Estudávamos literatura universal, não apenas literatura brasileira. Então, tínhamos muitos aspectos que eu vivenciava, a própria observação, que é um dos pilares do método Montessori. Então, era muito presente no acompanhamento do aprendizado dos alunos. Então, nosso diário de classe, que todo professor tem para fazer os seus registros, havia um espaço para registrarmos ali a observação do que víamos, os alunos aprendendo, de como era, e também de uma forma muito individualizada. Eu tinha 30 alunos, mas para cada um eu sabia o momento de aprendizagem que estavam. Então, tudo isso são fundamentos montessorianos que eu vivia, mas que eu não tinha o conhecimento teórico que eu tenho hoje. E aí, depois que eu tive a minha primeira filha, eu fui me debruçar sobre a infância, para conhecer, para aprender sobre a infância. Porque na época eu estava a viver na Índia, lá não tinha família, não tinha rede de apoio. E então eu pensei, preciso aprender como ser mãe, como que lido com isso. E fui estudar e aprender, e aí me interessei então por uma educação mais respeitosa, educação com apego, a disciplina positiva, uma coisa vai puxando a outra, vai se interligando, e voltei a Montessori. E aí então que descobri a gênia, a mulher genial que ela é, que percebeu a criança, conheceu a criança e desvendou o ser humano como ninguém nessa fase da primeira infância. Né? Exato. E desde então não parei mais de estudar Montessori e de vivê-la e aplicar aqui com meus filhos pequenos. Exato. De uma forma muito mais intencional do que no início da minha carreira. Eu acho que Montessori também nos leva a isso, a querer sempre conhecer mais, não é? Porque mesmo cada tema que nós tratamos pode ser tratado na primeira infância, depois da segunda, não é? Depois no terceiro plano, mas de forma diferente por causa do desenvolvimento do ser humano. E então estamos sempre a querer mais e a aprofundar, não é? Também para orientar melhor as crianças. Achas que esta forma de educar é a mais exata, a melhor para estes momentos, para estas vivências, a forma como nós estamos agora a viver o mundo, achas que é a mais indicada ou poderá haver outras? O que é que tu achas, Ruby? Eu penso assim, que a Montessori, ela nos convida a olhar o ser humano, a criança. E esse é o grande diferencial da educação Montessori. E, portanto, é extremamente adequada para o século XXI, para a nossa época, e também bastante inovadora, apesar de serem descobertas há mais de um século. Né? Por quê? Porque nós estamos na era da informação, da robotização, da inteligência artificial, onde cada vez mais as relações com o humano elas vão ficar assim, digamos, superadas, não é? Sim. Portanto,
o que um operário fazia lá há 200 anos, há 100 anos, ou há mesmo há 40 anos, hoje já não se sustenta mais, já não tem mais, até profissões que tínhamos anteriormente. Então, o mundo mudou, as relações mudaram, as relações entre as pessoas, as relações econômicas. Então, se continuarmos a reproduzir uma forma de educação, um sistema escolar que desperdiça o talento das pessoas, que não reconhece o potencial que cada ser humano é, e a nossa individualidade, porque as habilidades, o dom que você tem, eu não tenho. Por isso não escolhi ser professor de matemática como você seguiu essa carreira também. E isso é maravilhoso, porque eu posso aprender contigo, você comigo, e essa inter-relação, ela é inerente, ela é parte do ser humano. Então, Montessori nos faz esse convite de olharmos cada ser humano como único e na sua potencialidade, porque quando podemos ser nós mesmos, entregamos o nosso melhor para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, e de uma vida melhor, porque realizamos a nossa missão aqui, nesse planeta, neste mundo, a nossa missão cósmica, como a professora chamou, e todos ganhamos com isso. Porém, na educação convencional, que conhecemos tradicional, não é assim. Todos somos padronizados, todos temos que fazer da mesma forma, somos ranqueados por nota, você é 10, você é 0, você é 3. Sendo que, por exemplo, como vamos dar nota a um Pablo Picasso ou a um Michelangelo? E os Michelangelos e os Picassos, eles continuam entre nós. É. Nós é que não enxergamos as crianças, não enxergamos o potencial humano, não conseguimos reconhecer o melhor, o mais nobre que há nas pessoas. E é este o convite da educação Montessori. Porque a inteligência artificial pode substituir habilidades que qualquer pessoa faria, mas não poderá substituir a nossa essência humana. Então, portanto, temos que nos tornar ainda mais humanos na capacidade de ser, de interagir, de criar, de inovar, que é única e exclusiva nossa mesmo. E espero que seja, que a inteligência artificial não venha e não vai nos superar. Sim, que não se torne humana, não é? Isso. Espero que também que não chegue. Exato. E olha, Rubi, então como é que tu achas que os pais, ou mais os pais, podem descobrir as habilidades, as competências dos seus filhos? Daquilo que eu tenho experienciado, e eu acredito que todos os pais, as mães, fazem o melhor que sabem para os seus filhos, não é? Dão o cor e o cabelo, como nós costumamos dizer. Dão tudo aquilo que podem. Mas às vezes não é o melhor, não é? Por variedíssimas razões, pela forma como nós fomos educados, então pensamos que é aquilo. Mas então, em relação a Montessori, como é que tu achas que os pais podem atuar para então irem conhecerem, ir à essência dos seus filhos? A Montessori, ela descobriu, vamos dizer assim, a criança por meio da observação e da psiquiatria experimental. Ela era uma médica psiquiatra. Então, ela ia fazendo experimentos e foi descobrindo durante 50 anos em diferentes culturas, na Ásia, na Europa, na América, padrões universais dentro do desenvolvimento da criança. Então, como pai, é muito importante que a gente conheça pelo menos um pouco desse desenvolvimento natural da criança, que é um desenvolvimento neurológico, motor. Hoje a neurociência tem trazido contribuições que convergem com o que Montessori já descobriu. Há tanta boa informação sobre isso, por livros, por bons sites, por consultoria, que é o que você também oferece a essas famílias, né, que podem te procurar também, mas se informar minimamente, porque nós estudamos para tudo. Se desejamos construir uma casa, vamos nos tornar engenheiros, ou fazer um curso de edificações, ou de arquitetura. Se vamos decorar o nosso jardim, procuramos informações para todas as coisas. E por quê?
para formar a humanidade, porque quando temos um filho, estamos a formar a humanidade dentro de nossa casa. Isso é uma coisa muito grande. Isso impacta gerações. E por que então não damos o mesmo valor? Então temos sim que estudar, que conhecer um pouco, pelo menos, do desenvolvimento da infância, do desenvolvimento humano, de como é importante. Por quê? Porque na primeira infância é quando todo o nosso sistema de referências, a nossa matriz, as nossas bases de quem somos, o valor que nós temos, das nossas crenças, dos nossos medos, daquilo que acreditamos ser a vida, se forma, da nossa personalidade. E vamos carregar isso para o resto de nossas vidas. Portanto, quando temos pais amorosos, cuidadosos e atentos a conhecerem isso, podemos evitar aí muitos traumas, podemos evitar muitos danos, podemos evitar ser um obstáculo para que esse ser humano que está sob nossos cuidados se desenvolva. Então, eu sugiro que estudem um pouquinho, se informem um pouquinho e também acreditem em si mesmos, não é? E estejam dispostos a reaprender, porque muitas vezes nossos pais fizeram de uma forma e há tantas vozes, faça assim, faça assado, e muitas vezes nos sentimos inseguras na nossa maternidade, no nosso jeito de ser pai, de ser mãe. Qual é a forma certa? Qual é o jeito certo? Acredite no seu instinto também, na sua forma de ser, porque cada mãe é única, cada pai é único. E nós nos tornamos pais, nos tornamos mães quando nosso filho nasce. É o nosso filho que nos dá esse título. É nosso filho que nos confere, nosso filho, nossa filha, que nos confere agora essa nova identidade. Portanto, é maravilhoso aprendermos com eles também. Somos também aprendizes. Aprendizes de sermos mães, de sermos pais, e cada um precisa descobrir o seu jeito de ser pai, de ser mãe, de forma muito respeitosa, muito íntegra e muito corajosa, porque muitas vezes também precisamos romper com velhas crenças, com velhos padrões, com velhos ciclos, para fortalecermos as próximas gerações. Exato, Então, meu conselho, minha sugestão, se é que é possível, é que possamos conhecer e buscar o nosso jeito, com informação, com boa informação, e aquilo que faz sentido para o nosso coração. Sim, Rubi, há bocadinho falaste, e nós sabemos que a humanidade, a criança, é o início, como diz a Montessori, o início de uma nova humanidade. E focamos muito a primeira infância, mas tu já tens uma criança que já está a caminho da segunda infância, não é? E, portanto, já estudaste e já estás mais dentro desta segunda infância. Para uma mãe ou para um pai que já tenha filhos mais crescidos, não é? E, portanto, essa fase já passou, mas há sempre muita esperança, não há? Para a segunda infância, para os adolescentes, eu acredito que é sempre boa altura para começar, não? O que tu achas? Eu também acredito, Kátia. Eu costumo até brincar com meu esposo dizendo assim, que a adolescência é a segunda chance. Se fizermos um bom trabalho na infância, quando vir a fatura lá na adolescência, não teremos tanto a pagar. Pois é, eu também acredito. Mas a vida é muito generosa. Não, eu acredito muito nessa generosidade da vida. Então, o pai, a mãe que nos assiste, seja ao vivo, seja gravado aqui agora, não se desespere, não diga, meu Deus, meu filho já cresceu, e agora o que fazer? Como vou? Está tudo perdido. Não está. Não está. Enquanto nossos filhos estiverem sob nosso cuidado, há sempre uma chance de refazermos, de aprendermos, porque não somos perfeitos, somos humanos. E ao reconhecermos nossas limitações, nossa humanidade, podemos recomeçar e refazer de outra forma, não é? Então, buscar conexão com esse filho, buscar entender o que é importante para um adolescente, quais são os valores que o adolescente precisa, qual é a busca, quais são as necessidades do adolescente. Claro que o adolescente ele está naquele momento de identificar quem ele é. E muitas vezes
faz com que ele tenha um distanciamento da família e vai buscar nos amigos, os seus grupos de identificação, porque ele quer ser no mundo, né? Ele quer encontrar o espaço dele no mundo. E quando um pai e uma mãe compreendem isso, consegue estabelecer limites de respeito, de proximidade, e é uma grande lição de relacionamento. Não adianta, a gente precisa aprender a se relacionar com cada fase, com cada etapa, com cada momento dessa pessoa que vive conosco, que são os nossos filhos, como também fazemos com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos chefes, com os nossos professores, com as pessoas com as quais se relacionar. Porém, os nossos filhos, eles, e foi o que também nós vivemos, passamos por metamorfose, por processos de mudança, né? Enquanto crianças, bem pequenas, antes dos 6, depois dos 6, aí depois na adolescência, na fase adulta, também na fase idosa, nós temos esses ciclos. É como se nós renascêssemos. Então, reconhecer isso é mais tranquilo, porque muitas vezes a família se sente frustrada diz, já não tenho mais aquele meu bebê aqui comigo. Onde está? Quem é agora essa criança que já não reconheço mais? É meu filho mesmo. Está a fazer isso, fazer aquilo outro. E muitas vezes nos desesperamos, porque reconhecemos que eles mudaram, mas nós também precisamos mudar para nos adaptarmos e acolher os nossos filhos em outros momentos da vida deles. Mas há, sim, sempre há esperança e nunca devemos desistir, não. E o amor, ele é a resposta para tudo. Eu acredito muito na força do amor. A própria Montessori diz, tudo que te dou passou pelo meu coração. E que o amor é a mais potente força. Então, os nossos filhos, quando sabem que mesmo com nossas falhas, com nossas limitações, com nossos erros e acertos, mas quando eles reconhecem que existe amor, que existe respeito, que existe reconhecimento da nossa humanidade, isso tudo fica na memória emocional deles e fica na formação do ser humano que eles são, e com certeza colheremos bons frutos desse investimento, que é longuíssimo, né? Longuíssimo, é um investimento muito longo a formação de um ser humano. Pois é porque nós muitas vezes não investimos na educação dos filhos, pensamos que sim, não é? Mas aqui acontece muito, por exemplo, vamos escolher a escola não porque nos identificamos com ela, com alguma professora que trabalha naquela escola, mas vamos escolher aquela escola porque ou fica perto do trabalho do pai ou da mãe, ou porque dá jeito porque fica perto de casa, quer dizer... eu acredito que esta, agora, neste século em que vivemos, não é a melhor forma de nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos, isso já não chega, não é? Porque se formos a ver, nós não estamos a dar-lhes aquilo que eles necessitam, não é? É aquilo que nós precisamos que aconteça. Claro que a vida não é fácil, vivemos a 200 à hora, mas com certeza para alguns já será mais fácil pensar de outra forma, não é? Refletir, será que aquilo que eu estou a fazer é o melhor agora, para depois, então, como tu disseste, colher os frutos mais tarde. Não sei se nós, como adultos, temos esta agilidade de, ao educar um filho agora no presente, pensar no futuro. É? A gente muda a fralda, dá de comer, mas estamos ali tão focados naquilo, vou mudar agora, depois mais uma hora, depois é de comer, depois é de mamar, não é? Que nós não sei se temos esta facilidade em projetar. Será que o mamar, será que a forma como eu estou a dar de comer é a melhor forma para o meu filho mais tarde saber fazer isso também? Não é? A Montessori ensina-nos isto, dá-nos esta elasticidade aqui na mente mais adulta. Contigo não se passa isso? Sim, todo o tempo. Talvez por isso que Montessori é desconfortável, digamos assim, não é? Porque ela realmente nos convida a sairmos das nossas zonas de conforto. Porque vivemos o nosso mundo ocidental aqui é muito... Fazemos as coisas na impulsividade. Todos estão a fazer, então vamos fazendo como um pequeno rato, um hamster, que roda a sua rodinha. Então não paramos para pensar, refletir nas nossas ações e no impacto delas. Simplesmente fazemos.
Ah, minha mãe fez assim, minha avó fez assim, minha vizinha está fazendo assim, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as contas, preciso dar conforto. Muitas famílias pensam que garantir a questão financeira é o suficiente. Eu também pensava assim antes de ter filhos, porque todos somos mães e pais perfeitos, até que nascem os filhos, não? E eu dizia assim, não, eu preciso ter um bom emprego, preciso ter uma vida muito estável para depois pensar em ter filhos. E uma senhora muito sábia, com quem eu trabalhei, ela era uma professora de história, de uma das escolas que trabalhei, ela já tinha filhos crescidos, e ela que me disse assim, não, você precisa dar amor, o amor é suficiente. E eu guardei aquilo, achei um pouco estranho e pensei, mas que tipo de amor? Como tem? E depois que meus filhos nasceram, nós já havíamos feito uma escolha para um estilo de vida diferente, reduzimos bastante nosso padrão de vida, e então eu entendi que as crianças elas não nos perguntam quanto custa a mensalidade da escola onde elas estão a estudar. Eu trabalhei numa escola confessional durante muitos anos e nós, todo o início de ano, tínhamos reuniões de formação. E eu me lembro de uma reunião em que o palestrante nos convidou a fecharmos os olhos e pensarmos no melhor momento, naquele momento inesquecível que tivemos com os nossos pais. E, e com certeza, ele disse, ou que os nossos filhos estiveram conosco, porque na época eu ainda não tinha filhos. E com certeza as crianças não vão se lembrar da roupa de grife, elas não vão se lembrar do quanto gastamos com ela no shopping, mas elas vão se lembrar de nossa presença, de risos, vão se lembrar de cheiros gostosos, de coisas que fizemos, de cozinhamos juntos, vão se lembrar dessas coisas assim. Então, não estou a dizer que não é importante darmos uma roupa limpa, uma boa cama, não estou a dizer isso. Mas estou dizendo que isso não é o mais importante para a memória de uma criança, para a formação de um ser humano. Mas sim, quando a gente para pensar e nós fazemos tudo no automático, a escolha da nossa profissão, da nossa carreira, da nossa rotina de vida, e fazemos o mesmo quando temos filhos. Porém, ter um filho é um projeto geracional. E a Montessori, ela fala disso, desse legado geracional. Ela fala de um legado que se nós hoje desfrutamos de tudo que temos aqui, é porque alguém inventou o celular, alguém inventou essa luzinha que colocamos perto e que fez essa conexão. E tudo isso envolve muitas e muitas pessoas que nos legaram suas descobertas, seu tempo de trabalho, a sua inteligência e até mesmo, muitas vezes, a sua própria vida, para que possamos hoje desfrutar. Porque se não fosse assim, ainda estaríamos a viver em cavernas, a fazer pinturas rupestres, e aí não teríamos descoberto a roda, trabalhado o metal e toda a riqueza que a humanidade nos legou. Então, quando temos um filho, o nosso compromisso é outro, a nossa forma de viver é outra. E mesmo que nós não tenhamos consciência disso e façamos as coisas de forma involuntária e mecânica, teremos consequências. Exato. Não é? Porque vira. Então, a maior contribuição que nós podemos dar para a humanidade são os filhos que nós vamos deixar. E eu sei que eu estou aqui a falar com muitas mulheres empreendedoras. Este é um canal para mulheres empreendedoras. E eu sei que há um conflito muitas vezes quando assumimos esse papel de mãe, porque eu acredito que seja semelhante aí em Portugal, em algumas regiões da Europa, em que há um conflito entre a vida profissional e a maternidade. Aqui, por exemplo, a licença maternidade é de 3 meses, algumas empresas estendem a 6 meses, e os pais, homens, têm 6 dias de licença paternidade. Então, é explicitamente uma postura machista, em que nós mulheres ainda temos grandes danos quando a gente precisa optar pela maternidade, porque nós somos colocadas num lugar de invisibilidade, a nossa produtividade nas empresas diminui, porque já não temos a mesma agilidade mental, nosso corpo reage diferente, isso nos coloca
vistas como desprestígio dentro do mercado de trabalho. Então, quando fazemos uma opção pela maternidade, nós temos que superar um grande desafio, muitos preconceitos. E aqui, depois de 3 meses, temos que deixar a criança numa creche para cuidar de outros, se quisermos retornar ao trabalho. E se vamos pedir ao nosso chefe que precisamos sair mais cedo para atender o nosso filho que está doente, somos mal vistas, porque dificilmente os homens pedem isso. Então, a condição de ser mãe ainda é muito mal vista na sociedade. Ainda, como sociedade como um todo, nós ainda não entendemos a força que é educar uma criança. Porque, muitas vezes, a coisa mais importante que nós vamos fazer na vida não é algo que nós vamos fazer, mas alguém que nós vamos criar. Uhum. E isso é poderoso, isso é revolucionário. Então, eu vim do mercado de trabalho, muito ativa, fui mãe aos 38 anos, e precisei fazer uma escolha. Eu via dentro da escola muitas crianças que era uma escola particular, muito, muito valorizada na cidade onde eu morava, mas que haviam crianças e mais crianças que eram deixadas às 7 da manhã e buscadas às 8 da noite e estavam na portaria com o guarda da escola toda fechada. É uma forma de abandono que nós muitas vezes não denunciamos porque são famílias ricas. Mas o emocional dessa criança faz uma leitura do que é de fato importante. Eu não sou importante. Para minha família, importante são outras coisas. Exato. Então, tudo isso vai construindo a forma desse ser humano ver, estar e ser no mundo. Então, como pais e como mães, precisamos sim dosar e achar um lugar de equilíbrio quando fazemos um projeto de sermos pais, de sermos mães. E o pai e a mãe que está nos ouvindo pode resgatar isso. Vale a pena nos repensarmos, vale a pena nos repensarmos, vale a pena. Então, eu sempre tive esse desejo de poder ficar pelo menos 5 anos com os meus filhos, fora do mercado de trabalho, mas foi um processo também de uma escolha dolorosa, porque é uma área nossa que a gente precisa ressignificar para acolher a maternidade, e é um lugar de muita invisibilidade, porque uma mãe está a trabalhar muito dentro de sua casa, no lugar que ninguém vê, um lugar de desprestígio muitas vezes, mas estamos a fazer o trabalho mais importante da humanidade, que é a formação de seres humanos. E são os seres humanos que movem tudo. Então, hoje eu reconheço isso. Mas foi um processo também, para eu reaprender. Para eu reaprender e aceitar doloroso, não é? Só quem passa por ele só quem passa por esse processo é que consegue sentir, não é? Porque há sempre na sociedade a gente queixa-se porque as mulheres estão em grandes postos, não é? Trabalham nas empresas. Depois também se queixam porque as mulheres querem ficar em casa. Quer dizer, não há aqui, ainda há muito preconceito, ainda não há respeito pelas decisões de que as mulheres tomam. Mas eu também, como sabes, sou mãe em casa e também não foi nada fácil. Agora já está um bocadinho melhor. Agora com a pandemia também houve a possibilidade das pessoas observarem melhor, né, e começarem a dar mais valor, porque os pais têm que ficar em casa com os filhos e muitos, a maior parte não consegue. Então começaram a pensar, mas realmente aquelas mães que depois deixam tudo, que são umas loucas, elas conseguem, será que vale a pena? Não é? Pelo menos a pandemia trouxe alguma coisa positiva, foi de olhar para esta forma de estar diferente com os filhos. E Maria Montessori também trouxe, eu penso que trouxe uma novidade muito grande em relação a outros pedagogos, foi a parte da espiritualidade, não é? O desenvolvimento da parte espiritual das nossas crianças. Tu também concordas comigo, Ruby? Sim, porque ao observar e estudar por tantos anos o ser humano, ela percebeu que existem tendências que são universais a todos nós. Então ela percebeu que, por exemplo, quando ela fala da matemática, ela vai falar da mente matemática, que é essa capacidade de organizar, de catalogar, a linguagem, não é? As crianças não precisam ir à escola para aprender a falar, né? As crianças, claro, têm um desenvolvimento natural, a não ser que tenha algum processo
cognitivo, que precisam de um auxílio, de fonte, mas as crianças que seguem o processo natural vão aprender a falar, se estão num ambiente que o escutam, ou adultos vão falar. E também a nossa espiritualidade, ela viu que há uma tendência humana. Por isso que em todas as culturas, em todos os povos, em todas as épocas, nós estamos a buscar explicações para aquilo que desconhecemos, para aquilo que é desconhecido, para aquilo que é misterioso. E por mais que nós somos cientistas, e Montessori é uma pedagogia científica, né, baseada em estudo, acho que é uma das únicas pedagogias assim, para a infância. Waldorf também é uma pedagogia científica, mas tem uma espiritualidade muito mais explícita, né, do que Montessori. Mas Montessori foi uma mulher que cultivou durante toda a sua vida e nunca escondeu isso. Em todos os livros dela que nós lemos, é explícito ela falando da sua devoção, da sua espiritualidade, porque isso é inerente ao ser humano. Então, um dos grandes males do nosso século é queremos também sufocar essa área da nossa vida. Queremos negá-la, como se não existisse, como se disséssemos, que bom que somos apenas razão, inteligência, que iluminados, que lúcidos. É o legado que o iluminismo nos trouxe, né? E também o positivismo português nos trouxe. Porém, nós não somos feitos apenas disso, né? Então, estamos, por exemplo, nessa pandemia. Quantos de nós tivemos momentos muito difíceis ou perdemos parentes, familiares, amigos próximos? E que o que nos consolou foi um alento de fé, ou foi esperança. Eu vi inúmeras pessoas que, claro, tiveram ali médicos que os assistiram, mas que dizem, né, confere que a sua recuperação foi um ato de fé, né, que foi um ato de milagre, porque não havia condição alguma de saírem daquela condição, entubadas, já estavam inconscientes, com mais de 50% do pulmão tomado pelo vírus. Então, nós temos tido essas experiências durante a pandemia, porque há momentos, sim, em que o ser humano chega no seu limite, em que a ciência não responde, a filosofia não responde, e que nós precisamos dar aquele passo além para o desconhecido. E aí entra a nossa espiritualidade. Então, eu vejo o método Montessori como um método muito equilibrado, porque ele fala de todas as áreas da nossa vida como ser humano. E podemos conviver, respeitar e compreender a todos, de toda a cultura, de todo o povo, porque Montessori nos faz esse convite para olharmos aquele ser humano que está diante de nós, para a gente ver quem que é aquela pessoa, além dos rótulos, além das camadas, além dos nossos preconceitos, quem que é aquele ser humano? E por isso que ela propôs uma educação para a paz, quando eu consigo olhar o outro, compreender o outro, entender o outro. Ou seja, isso é de uma espiritualidade muito elevada, não? Sim, eu acho que é muito grande. Rubi, era aquilo que eu te dizia, ela ensina-nos a educar e a olhar mais para a frente, não é? Quando nós estamos com as crianças, com os nossos filhos todos os dias, nós questionamos o que é que eu estou a fazer agora, como é que eu estou, o que é que eu estou a dar ao meu filho, mas de forma a que ele se sinta feliz, não só agora, mas tenha um futuro mais risonho, não é? Mais feliz, em que ele possa ser ele próprio. Não é? É isso que ela nos traz. E há bocadinho, quando falaste na paz, né? Ela ensina-nos e fala-nos isso em montes de livros que ela tem. Outro dia estava a ler, não é? Por causa também dos 6-12, e ela dizia e ela diz no livro, penso que é na Educação para a Paz, que as pessoas e os governos, muitos do mundo, ensinam as crianças a estar na guerra, e nós vemos isso. Muitos deles a mexerem em armas, não é? Educam as crianças para a guerra. Mas não há governos que realmente eduquem as crianças para a paz, com programas mesmo na escola de paz, tal como os outros e dão as armas para a guerra, não há programas nas nossas escolas que deem
armas de paz para as guerras, para a paz. Fica assim tudo muito superficial, fazer aqui umas coisas aqui, né? Umas coisas ali, mas não se aposta verdadeiramente numa educação de paz. E depois, quando há uma guerra e supostamente há ali um acordo entre países, é tão interessante. Ela diz que o país que perdeu a guerra nunca sente uma verdadeira paz, não é? Porque foi subjugado, não é? Antes, portanto, ele nunca sente aquilo como uma verdadeira paz. E, portanto, a única solução é realmente nós educarmos as nossas crianças para a paz. Ela é tão profunda, não é? E claro que, como é que a gente educa? É através daquilo que tu estás a dizer, do nosso autoconhecimento, de conhecer a criança, não é? De escolhas não fáceis na nossa vida, mas que nos traz muita felicidade. Tu és uma pessoa feliz. Eu me considero feliz. Me considero feliz. Eu me lembro até que quando uma das minhas pós-graduações foi no direito da infância e da adolescência. E como eu fiz em uma universidade católica, né, a Pontifícia Universidade Católica aqui do sul do nosso país, era obrigatório termos aulas de filosofia. Uhum. E eu me lembro que uma das coisas que nós estudamos lá foi justamente um livro que se chama Felicidade. É um livro muito fininho. E que esse cientista, esse pesquisador, não recordo agora o nome dele, já faz tempo isso, ele analisou assim, pessoas que haviam ganhado, aqui no Brasil chamamos de loteria, que é uma espécie, não sei como se é isso aí em Portugal, que ganham prêmios milionários, você faz uma aposta lá de sorte e ganha prêmios milionários, né? E ele conversou com várias dessas pessoas para ver se elas eram felizes, por quanto tempo durou a felicidade delas e o que as faziam felizes. Ele analisou empresários, pessoas de várias atuações da sociedade, né, intelectuais e tal. E eu vou dar spoiler do livro. Depois, se vocês se interessarem, podem procurar. Talvez tenha PDF dele, seja fácil acessar. Mas eu vou contar o final do livro. A conclusão do estudo dele é que as pessoas mais felizes eram aquelas que viviam em prol do seu próximo. Então, as pessoas que faziam trabalhos voluntários, religiosos, pessoas da área de saúde, pessoas que faziam ações em prol do próximo, eram as pessoas que tinham um nível de felicidade maior e mais contínuo. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, elas conseguiam encontrar sentido na existência da vida delas. Então, eu vejo que Montessori nos convida a isso, porque quando nós propomos uma educação que você pode ser você mesmo e que você é respeitado por isso, você fica bem consigo mesmo, né? Você não está tentando se encaixar e ser algo que esperam que você seja, cumprir padrões. E quando você está em paz com você mesmo, você não quer guerra com ninguém, né? Uma pessoa que está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Então, o princípio, a semente da paz, a profundidade da paz, na educação Montessori, começa nisso. Começa nas nossas guerras interiores, na quietação da nossa alma, né? E eu vejo isso com uma espiritualidade imensa em Montessori, porque é olhar para dentro de nós, olhar para as nossas raízes, os nossos lugares mais profundos da nossa estrutura de ser humano, dos nossos valores, da nossa forma de pensar, de nos enxergarmos, de nos reconhecermos, porque isso faz com que a gente reconheça o outro. Exato. Eu me lembro que nesse colégio que eu estudava, era um colégio que tinha um diálogo interreligioso, porque eram freiras católicas que tinham... é uma ordem religiosa, né, das freiras de Sion, que foram freiras que se converteram do judaísmo. Então, havia um diálogo interreligioso com o judaísmo. E todos os anos nós recebíamos um rabino, o Newton Bonder, um rabino aqui brasileiro, que ia conversar conosco. E eu me lembro que essa freira, ela dizia assim, que ela tinha essa tranquilidade de promover esses diálogos interreligiosos, porque quando nós sabemos bem quem nós somos, estamos em paz conosco, nos reconhecemos, nós somos capazes de nos abrir
para o diferente, para o outro. Uhum. Então, o outro não se torna uma ameaça para nós. Ele se torna um ponto de curiosidade, digamos assim, né? Eu vivo em outras nações, então eu vejo muito isso. Quando somos expatriados, temos duas formas de observar uma nova cultura. Ou observamos com julgamento, com crítica, dizemos, não é assim na minha cultura, isso é muito horrível, não é de fazer assim, não gosto disso, não gosto daquilo, com julgamento, e portanto construímos muro, e quando construímos muro, nos armamos para a guerra. Ou podemos olhar com o olhar de uma criança, porque o olhar de uma criança é um olhar curioso. A criança, ela é uma curiosa. Mas assim, que interessante, por que estão a comer isso? Por que estão a falar assim? Por que estão a fazer isso? E quando nos permitimos termos essa curiosidade, este encantamento pelo diferente, somos capazes de aprender com o diferente, aprender com o outro, e nos repensarmos como ser humano, nos elevarmos como seres que somos também espirituais, que temos também a nossa espiritualidade, por mais que não a reconheçamos, por mais que não somos intencionais com ela, e, portanto, vivemos em paz conosco e com o outro. E isso é uma chave também para a felicidade, porque aí já não estamos a implicar com tudo, estamos a compreender, não quer dizer que temos que aceitar tudo, porque também não vamos nos descaracterizar, Claro. mas vamos lidar de forma melhor, e mais pacífica, e mais tranquilo, e mais leve com as relações da vida. Há mais respeito, não é, Ruby? Há mais respeito, e o que é interessante é que os nossos filhos olham para nós e depois reproduzem aquilo, a nossa forma de ser e de estar. Não é? E daí também a nossa fé nas crianças e depois também na humanidade. E ao contrário do que muitas vezes pensam que o método Montessori é muito individualista, as crianças depois trabalham muito sozinhas, é mentira, porque na essência Montessori ensina, e quando fala e quando já há a possibilidade da criança não só conhecer o presente, mas depois a história, não é? Perceber que estamos todos interligados, que há uma história de vida, há a criação da Terra, não é? Tudo isto é de uma beleza enorme que a própria criança depois quer servir os outros, não é? Quer estar com os outros porque ela sabe que pertence aqui à Terra. Não é, não é esta forma que ensinam aos nossos filhos agora. É a competitividade, eu tenho que fazer melhor do que tu, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ter a melhor roupa. E às vezes, agora já não tenho, mas a minha dúvida era, será que o meu filho, se não for assim, ele vai ser feliz, ele vai conseguir viver numa sociedade tão competitiva? E sabes, Ruby, eu agora tenho o coração muito tranquilo, porque eu acredito que sim, não é? Porque a própria criança percebe como é que deve estar em cada momento. Não é? Ela mesmo que não seja, o fundo dela não seja competitivo, mas ela depois sabe competir, não é? Ela sabe onde é que sabe o que é que quer, mas de uma forma muito mais inteligente. Não é? Quer dizer, não quer dizer, mas as outras crianças também são inteligentes, só que não têm esta possibilidade, não é? Porque, como tu sabes, dos 3 aos 6 a gente dá muita cultura, a criança pode aprender os animais, as flores, bem, montes de coisas, o sistema solar, não é? E tudo isto dá uma confiança tão grande à criança, não é? Que ela depois, quando está com os outros, ela não se mostra, mas aquilo é dela mesmo, não é? Ela às vezes às tantas diz, não é? É ingênua, mas é a forma dela ser, é a essência dela, não é? E isto é tão grandioso, porque depois ama as pessoas, o mundo, porque a essência dela ama o belo, não é tão maravilhoso? Tu não sentes isso com os teus filhos? Eu entendo quando você diz que elas são mais inteligentes, é porque não é que isso desqualifica as outras crianças, mas é a inteligência emocional. Você vê que existe um equilíbrio emocional que ele é natural, que não é uma coisa que a gente precisa ficar trabalhando e lapidando toda hora, mas aquela criança, ela se sente tão segura de quem ela é e dos valores que ela tem, que é natural, como você diz, é espontâneo, é até ingênuo. Então, ela não precisa competir com ninguém para buscar aprovação, para buscar aceitação, para buscar amor. E na educação tradicional, a gente gera guerra porque nós
as escolas tradicionais trabalham com a competição, com a comparação, como o professor é a referência, se não for como o professor quer, não serve. Então, a gente, inconscientemente, nas sublinhas, né, de forma não dita, nós estamos ensinando as crianças a dissimularem, a competirem, a odiarem umas às outras, porque se você é melhor do que eu, então a professora vai gostar mais de você, então eu não quero gostar de você. E prova disso é o nível de bullying que nós temos em todos os lugares do mundo. O bullying é um termo que surgiu nas escolas, né? Um nível de violência, também o autoextermínio de adolescentes é altíssimo. Não sei como é na Europa, mas no Brasil é a segunda maior causa de morte de jovens e adolescentes. A primeira é violência e acidentes de carro. Então, nós temos, enquanto sociedade, que parar para pensar nisso. Que sentido de vida nós estamos dando aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, com esse tipo de educação? Então, é como você disse, eu vejo pelas minhas crianças, porque como eu faço homeschooling, então tem muito aquele preconceito da sociabilização, que é um mito, né? As pessoas que não conhecem homeschooling acham que são crianças que ficam numa bolha, que não conseguem conviver com ninguém, e eu vejo que é muito pelo contrário. Porque na escola nós temos uma sociabilização que não é pela escolha. Nós temos aquele grupo de convívio e temos que conviver com eles, pessoas que muitas vezes não temos afinidade, mas temos que tolerar, temos que ali lidar. Porém, no homeschooling, nós podemos escolher os nossos grupos de convívio, aprofundar os relacionamentos, também convivemos com pessoas muito diferentes e aprendemos a lidar com essas pessoas. E eu vejo pelas minhas crianças. A semana passada nós estávamos a conversar, eu e meu esposo, porque como fazemos os trabalhos lá em Moçambique, tem uma região que está em conflito, então estamos a enviar recursos para os refugiados lá dessa região de Pemba, lá no norte de Moçambique. E estávamos a conversar, né, com os nossos contatos lá, o que precisávamos comprar, feijão, milho, para fazermos cestas de alimentos para distribuirmos às famílias. E a minha filha, que vai fazer 6 anos, ouviu a conversa e disse, mas mãe, temos que mandar também guloseimas para as crianças. Boas guloseimas. Ou seja, ela ouviu a conversa e ela pensou nas crianças, que ela não está diretamente lá, por mais que nós vivemos lá, ela convive com as crianças lá, ela não precisava se importar. Eu penso que se fosse uma outra criança, criada num ambiente de competitividade, não sociável, ela não ia nem se importar. Ela ia dizer, conversa de adulto, o que eu tenho a ver com isso? Mas ela se importa, e nós percebemos nas relações delas com as outras crianças, né? E quando vamos brincar no parquinho, quando podemos sair, porque agora com a pandemia já quase não podemos aqui no Brasil, a gente ainda está muito restrito. E as mães perguntam, em que escola eles estudam? Porque percebem que é diferente. Eles não julgam as crianças pela idade, não brincam com as crianças menores, com as crianças maiores. Eles não julgam as crianças pela roupa que estão a vestir, pela cor da pele, nada. Eles simplesmente acolhem, vamos brincar, do que gostam de brincar e querem brincar. E então, muitas vezes eu fico ali pensando, falo ou não falo que sou homeschooling, porque percebem que são diferentes. Nesse sentido de não ter essa competitividade, essa competição não sadia, porque existe uma competição que é sadia, né, que nos faz querer conquistar as coisas e tal, mas que é muito implícita e é muito naturalizada dentro do contexto escolar, né, e que a gente não para pensar e que talvez precisássemos repensar, né, a forma como nós avaliamos as crianças e ensinamos as crianças isso na escola. Mas, por outro lado, essa minha filha mais velha, ela é uma menina bem competitiva. Se nós já sabemos e dizemos assim para ela, quando queremos que eles vão rápido para o banho, e estão a se demorar e não querem ir para o banho, nós dizemos assim, vamos ver quem vai chegar primeiro. Porque ela quer ser a primeira a chegar. Então existe também esse lado que é positivo, que é o que o esportista precisa ter, não é? Mas sempre de uma forma sadia, que respeita o outro, que seja ético, porque nós, na nossa sociedade, nós precisamos
de bons médicos, sim, de bons profissionais, de bons engenheiros, de bons professores, de bons funcionários nas empresas, mas muito mais do que isso, nós precisamos de seres humanos éticos, de seres humanos que tenham valor, de um médico que não vai, por exemplo, financiar o tráfico humano, porque nós sabemos, por exemplo, na Europa, como é assustador o sumiço de crianças. Né? A minha tia mora na Espanha, quando ela chega aqui, ela diz assim, meu Deus, vocês não tirem o olho das crianças, porque nós sabemos o quanto isso é real. E acontece sim no mundo. A injustiça contra a criança é a injustiça mais universal que existe. Só que nós, muitas vezes, fazemos descaso. Sendo que os países que mais reverteram a sua economia, a sua qualidade de vida, são países que tiveram e fizeram políticas públicas muito sérias e muito pontuais para a infância. E hoje colhem os frutos disso. Então, se nós não nos atentarmos para a infância, nós não vamos conseguir ter sociedades melhores, países melhores e uma humanidade melhor. E é esse o grande, o grande apelo, ou a grande alerta, ou a grande descoberta que Montessori nos faz, e que é atual, e que é muito contemporânea, e adequado para o nosso século. Nós precisamos tirar as nossas crianças da invisibilidade, precisamos olhar para elas, dar voz a elas, compreendê-las e respeitá-las como cidadãs, como seres humanos, como pessoas que entendem, sim, que carregam, sim, uma identidade e um propósito nessa vida e que são seres humanos e vão carregar suas memórias de infância para sempre. Para a frente, não é? Olha, a Patrícia passou por aqui, eu acho que nós conhecemos, não é? A Patrícia Cerqueira, vocês são especiais. Ela também é especial. E por enquanto, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo o método e Maria Montessori vai ficar cada vez mais conhecida e neste século, não sei se eu ainda vou assistir, mas eu acredito que sim, tenho muita fé. Depois já não vai ser um método alternativo, mas vai passar a ser um método tradicional para todas as crianças. Eu acredito que sim. Olha, Rubi, estamos quase no final. Tu queres deixar, assim, alguma palavra, alguma mensagem? Porque tu agora estás no Brasil, mas também já estiveste na Índia, depois mais tarde irás novamente para Moçambique. Aquilo lá está muito mal, está no norte, não é? O que é que tu, assim, das tuas vivências para além mar e do teu coração de mãe e da tua generosidade, que és uma pessoa muito generosa, sim, algumas palavras assim, para aquelas mães que às vezes têm dúvidas, que, olha, que ainda não estão bem com elas próprias. Assim, algum conforto para as mães e para os filhos. Sim. Não sigam, não sofram sozinhos, não é? Eu acredito muito no poder que as mulheres têm de quando elas se unem, porque nós também fomos ensinadas a competirmos umas com as outras, e não precisa ser assim. Nós podemos nos apoiar, nos ajudar, então procurem mães maduras, mães que já caminharam um pouquinho mais, que possa te orientar, para que você possa confiar e acreditar que o que você está fazendo é bom, é valioso, né? E seguir o seu coração, porque as respostas vêm. Quando a gente procura as respostas, elas vêm ao nosso encontro. E quero também te agradecer por essa escolha de ser mãe, né? Não te conheço, mas eu sei que nós estamos juntas nessa grande missão de formar a humanidade, que é uma missão extremamente nobre, é uma missão incrível. Eu sei que a gente está lá no nosso silêncio, na nossa invisibilidade, às vezes cansadas, às vezes nos dividindo, né, por home office, por trabalho em casa, e só a gente sabe a exaustão, as lágrimas que algumas vezes vêm, mas que você se sinta animada, porque uma mãe tem um poder incrível de mudar o destino de um ser humano. Eu me lembro de um relato de um migrante russo nos Estados Unidos que se tornou um dos maiores investidores dos Estados Unidos. E ele disse assim certa vez, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele disse assim, ele falou, se eu, sendo um imigrante, que não falava inglês, que não dominava nada, cheguei onde cheguei, é graças à mãe que eu tive. Então, o poder que uma mãe que acredita no seu filho, que acredita na sua filha, a própria Montessori, ela é o que ela é uma mulher que foi eternizada, porque ela teve uma mãe que
numa sociedade que disse que as mulheres não podiam ir para a universidade ser médicas, que as mulheres não podiam cursar engenharia, porque ela fez o técnico em engenharia. Essa mãe dizia, não, você pode, vai que eu estou com você, vai que eu te apoio, acredite em você mesmo. Então, uma mãe é uma força, é uma potência, é uma voz incrível para empoderar o destino de um filho, de uma filha. Então, nós estamos deixando pessoas incríveis para a humanidade, e você é essa pessoa. Então, acredite em você mesmo. Obrigada, Ruby. Olha, quero-te agradecer, não é, por esta hora que tivemos aqui a partilhar. Eu tenho a certeza que mais mães poderão ouvir a nossa conversa. Também vou partilhar com as mães com quem trabalho, também te vou dar este vídeo, porque realmente eu acho que vale a pena, não é? Vale a pena espalhar o método Montessori, vale a pena espalhar a vida, aquela vida daquela mulher fantástica que nós gostamos tanto, nos identificamos tanto com ela, não só para melhorar ou para transformar a vida dos nossos filhos, mas de toda a humanidade. Eu acho que é o único caminho que nos dá fé, que nos dá mais esperança, não é? De continuar a viver com tranquilidade e harmonia, porque nós, os seres humanos, nós merecemos isto, não é? Quer dizer, viemos ao mundo para ser felizes, para nos conhecermos, para vivermos bem, e às vezes temos tantos medos, e ter assim pessoas assim à nossa volta como tu, dá-nos mais esperança na vida. Muito obrigada, Ruby, pelo teu trabalho que tu fazes também. Muito obrigada. Eu que agradeço. O seu trabalho também é incrível. Estamos juntas nisso, ainda que distante. Sim. E quando a gente compreende a criança e a criança está em paz, nós temos paz também, porque é um ambiente de paz. Então, vale a pena conhecermos mais e conhecermos Montessori mais as nossas crianças. É verdade. Obrigada. Então, nós voltamos depois para o próximo domingo com outros convidados, com outras convidadas. Já será o outro mês de abril, mas vamos continuar aqui com esta vontade de mostrar os pais para o novo mundo. Beijinho, até à próxima semana. Obrigada.